Fala pessoal, tudo bem? Gostaríamos de agradecer a presença de todos. Eu sou Fred Silveira, gestor comercial da Escola Baiana de Medicina e Saúde Pública e um dos fundadores do Meeting Educacional de Marketing e Finanças. Esse evento pode ser definido como um espaço de conversas estratégicas entre essas duas áreas, com o objetivo de encontrar caminhos não só nesses setores, mas para a gestão das instituições de ensino. Temos a honra de contar com o apoio de marcas consagradas do mercado educacional, a quem agradecemos pela confiança. Brandil, Grupo Cobra Fix, Fundacred, QH Seguros Educacionais, Qualinfo Tecnologia para Educação e SafeTech, parceira premier do Google for Education. Depois de abordar os principais aspectos da captação, é hora de falar sobre outros dois grandes desafios da educação: inadimplência e evasão, por excelência, duas das principais vilãs das finanças de qualquer instituição de ensino, por definição. Imagine, então, nesse atípico 2020... Por isso, essas são agendas prioritárias para qualquer gestor educacional. Quais são os seus níveis aceitáveis para um momento como esse? O que temos de soluções e boas práticas no mercado educacional para lidar com elas? De que forma podemos combater essas vilãs das finanças? Um assunto como esse demanda profissionais gabaritados para abordá-lo, e teremos 3 deles hoje. Para começar, professor Guilherme Marbach, reitor do Centro Universitário Jorge Amado. Tudo bem, professor? Muito obrigado pela presença. Boa tarde, Fred, a todos, e obrigado pelo convite. E vamos esperar ter esse papo aqui bom, que nos acrescente a todos, porque com certeza esse tema pertence a todos nós, né? Maravilha, nós que agradecemos, professor. Para brilhantar ainda mais a nossa conversa, trouxemos ele, que abriu os trabalhos do Meeting em 2020, nosso amigo Marcelo Fattori, diretor administrativo do Grupo SafeTech Educacional. Tudo bem com você, amigo? Obrigado por estar aqui novamente conosco. Ô Fred, eu que agradeço o convite, boa tarde a todos. É uma satisfação estar aqui novamente, agora com mais aprendizado, né, nessa pandemia, nesse momento tão singular que estamos passando, não é? É um prazer estar aqui. Beleza, muito obrigado, amigo. Por último, mas não menos importante, teremos uma participação muito especial do nosso principal parceiro desde a nossa fundação, Caio Raia, diretor do Grupo Cobra Fix, nossa grande apoiadora desta edição. Tudo bem, parceiro? Obrigado pela presença. Fala, Fred, tudo bem? Graças a Deus aqui também, bastante trabalho, aprendizado aí rápido, né, curto prazo, mas estou aí também para aprender um pouquinho com essas duas feras aí, para saber o lado de lá. O de cá da inadimplência eu já tenho ideia, agora eu quero saber o da evasão. Esse é um dos nossos pilares, trazer ângulos diferentes de um mesmo assunto para enriquecer o debate. Para fazer a mediação dessa conversa, temos aqui Júlio Borba, presidente do LIDE Educação Pernambuco, e Luiz Paulo Bezerra, coordenador nacional de crédito educativo do Grupo Ser Educacional. Para que a conversa possa fluir, a gente pede que vocês deixem seus microfones mutados. Quem quiser fazer perguntas, fique muito à vontade para escrever no chat. O evento está sendo gravado e, posteriormente, será publicado em nosso canal no YouTube. Sem mais delongas, passo a bola para vocês, pessoal. Ótimo evento a todos. Boa tarde, amigos, novamente. Muito bom estar entre vocês e, principalmente, entre tantas feras, né? A gente está vendo aqui outras pessoas também, professor Agemiro, Vandi, tem um monte de gente aqui que eu conheço e já estou visualizando aqui. Mas muito bom. Hoje nosso assunto é dolorido, não é? É um assunto dolorido, mas um assunto que a gente sempre busca soluções, não é? Uns assuntos que a gente sempre busca discutir, debater, buscar experiências, buscar experimentos que estão sendo feitos, não é? Principalmente nessa época que essa inadimplência e essa evasão teve alguma mudança de perfil. O Fattori, professor Guilherme, vou pedir permissão somente para começar pelo Fattori, por uma questão. Ele já participou de um debate aqui com a gente, não é? E o Fattori, ele falou uma coisa muito legal, não é? Nós trabalhamos no começo, não foi, Fattori? Logo no começo da pandemia, dos primeiros meetings que nós fizemos pelo modelo remoto. E aí, agora, como é que está essa situação? Como é que você diz? Quais são as novidades que você tem para contar para a gente hoje? Boa tarde, Júlio. Então, nós fizemos, acho que foi o primeiro meeting, né, nesse modelo, né?
foi eu e o Caio que nós debatemos, estávamos ainda começando a entender como era esse processo, esperávamos que fosse terminar ainda no primeiro semestre, não é? E já estamos aí já no meados do segundo, e sem perspectiva ainda de uma solução de curtíssimo prazo. Então, de lá para cá, a gente teve que aprender durante o jogo, né? Fazer aquelas substituições que time pequeno faz quando está perdendo, né? Mas eu entendo que, assim, devagar as coisas estão adotando uma nova realidade, né? O pessoal tem chamado isso de um novo normal. Eu acredito que a pandemia tem sido não a pandemia, e é muito ruim falar que tem um seu lado bom, mas ela nos força, e não dá para negar, a reinventar processos, né, aonde nós estávamos acostumados, né, estávamos, vamos dizer assim, numa zona de conforto, ou convictos de que aquele era o melhor meio, o único, né, para fazer isso, e tivemos que começar a inventar novas maneiras, colocar mais atores no processo de cobrança, no processo de retenção de alunos, né, para conter evasão, né. Então, é assim, tem que gastar R$10 para ganhar um, mas estamos sobrevivendo aí, estamos correndo. Eu acho que esse seu finalzinho foi meio que um resumo, né, dessa nova realidade, não é? E na verdade, a pandemia expôs uma crise, né, Fatório? Pandemia, não sei se você concorda, foi um mote para gerar uma crise que, em alguns momentos, professor Guilherme, para a educação foi muito bom também, não é? Esperávamos já algumas centenas de anos, algumas mudanças mais rápidas na educação, não é? E essa pandemia, ela trouxe muitas mudanças. Logicamente, fator pedagógico, não é? Passando para um remoto agora como carro-chefe, né? Como principal, mas essa parte também administrativa, financeira, parte de inadimplência, de evasão. Algumas pessoas, a gente até diz, né? Algumas pessoas, elas usam esse mote da pandemia como fuga, não é? Como desculpa, entre aspas, para isso também. Pode falar, professor Guilherme. Eu acho que a internet de Júlio deu uma travada. Júlio deu uma congelada. Obrigado, Luiz Paulo, e boa tarde a todos. Eu quero mandar um abraço especial aí para a querida Vandir, né, que já nos conhecemos há muito tempo e acompanhando, e também para a Vianney, que são dois amigos muito queridos, e foi quem eu vi agora. Pode ser que tenham outros, e me desculpem se não estou citando, mas essas duas pessoas são especiais para mim. Tá? Em relação a esse momento, o que vem acontecendo com a gente na Unijorge é que nós já há algum tempo trabalhamos com uma área chamada persistência. Tá? Essa área de persistência, ela tem toda uma atividade, e veio com isso independendo aí da pandemia. Eu acho que a pandemia ela exigiu um formato diferente, mas a gente tem todo um trabalho formatado para lidar com os alunos, seja no caso da inadimplência, ou seja também numa possível evasão. Então, isso tem feito com que nós possamos vir trabalhando esse tempo todo. Eu estou na Unijorge desde 2012, então a gente vem trabalhando de uma forma até, eu diria, preditiva, né? Porque a gente sempre está vendo ali os alunos que estão entrando, o que é que pode acontecer, e isso também tem algo muito forte. A área de persistência, ela é uma área conectada completamente com a área acadêmica. Então, isso ajuda muito, porque o professor,
ele dá inputs para a área de persistência, ou as coordenações dão inputs, que faz com que a gente continue esse trabalho ao longo do tempo e consiga, com isso, eu digo até, bons resultados, porque a gente acompanha o aluno não na hora que ele já está para sair, mas o tempo inteiro o aluno está sendo acompanhado, inclusive em função do seu perfil, né? Então a gente pode ter mais atenção para um determinado perfil do que para outro, e posso dizer a vocês, não com a visão assistencialista, mas com uma visão de ele ter apoio, de ele se sentir acolhido pela instituição. Certo, professor. Então quer dizer que é um trabalho de acompanhamento, né? Não é só ingressar o aluno, deixar ele andar com as próprias pernas e depois a gente tentar, quando ele quiser sair, a gente tentar segurar. Pelo contrário, a gente faz um trabalho de acompanhamento, não é isso? É um trabalho constante através não só de pagamentos, tudo isso, né, mas também do acompanhamento acadêmico desses alunos, porque a gente sabe que na parte da evasão, principalmente, isso acontece muitas vezes quando o aluno não se sente acolhido, quando o aluno não sabe como acompanhar o curso, ou tem dificuldades, por exemplo, em determinadas disciplinas. Nas engenharias, a disciplina de cálculo, de física, muita gente que vem em dificuldade. Então, se você deixa nessa hora que o aluno vá porque ele vai ser reprovado, é problema dele e tal, não, então, para a gente o que é que está acontecendo de fato e o que é que nós podemos fazer como uma instituição de ensino para que esse aluno possa melhorar a sua condição. Muito bom, professor. Meu amigo Caio, a gente conversou também no comecinho da pandemia. E aí, o que é que vocês aprenderam aí, como o lado daí do balcão? O que é que agregou essa pandemia aí? Converse com a gente, conta sua história. Aqui para nós, cara, a gente se descobriu, como muitos aí, a questão do home office, né? Assim, até para call center, né? É um lado completamente diferente, algo que a gente nunca imaginou que poderia dar tão certo. Então, hoje, no nosso cenário, eu tenho 70% da minha equipe qualificada via home office com as suas metas cumpridas e 30% que a tecnologia não consegue chegar até lá de forma satisfatória. Então, a gente teve uma mudança nesse comportamento interno, né, dentro das operações. E eu vim trabalhando agora indicadores, né? Porque abril, maio e junho estava muito complexo para a gente falar de números, né? Tinha muito medo, né? Até as instituições tinham medo de mandar para nós o que você vai trabalhar, como você vai trabalhar, como você vai lidar com esse aluno, não sabe se ia ter o negócio dos juros de multa, desconto de 30%, como foi citado lá atrás. Então estava um ranço muito grande na imagem da relação inadimplente e aluno e também a cobrança. Mas eu tive uma surpresa de algumas instituições, né, de grande porte também, que peitaram a situação desde o início, não tiraram o dedo da cobrança de forma alguma, continuam mandando as remessas em dia, fazendo um trabalho. E eu posso te falar que agora, no final da renovação, até o dia 10 de setembro, a gente teve um resultado não muito longe do que a gente tinha antes pandemia. Né? Eu tinha um marco aqui na renovação de matrícula até o final do período, de 78% a 80% de alunos negociados da base do semestre corrente, digamos hoje 2020.1. E o que eu tive na pandemia foi de 70% a 75% de êxito. Então, assim, na reta final me surpreendeu. Na reta final eu realmente achei que valeu a pena quem progrediu e quem continuou com o trabalho de cobrança, no mesmo foco, na mesma linha, venceu, deu tantos dias, está na cobrança, tem que dialogar com esse aluno, tem que acolher esse aluno, como o professor Guilherme falou, a gente tem que levar oportunidade para eles, tem que levar condição de negociação para eles, e isso aconteceu. E eu tenho um outro cenário que teve muitas instituições que ficaram com receio de fazer um trabalho de cobrança e talvez não cobrou e esperou o chamado da retenção, né? Eu vou ter que trabalhar esse aluno aqui dentro de casa para ver uma forma de não perder ele, né? Eu achei assim, processo pandemia, 3 primeiros meses, confuso, bagunçado. Tudo muito novo, né, Caio? Bagunçado, mas os últimos 2 meses, que foi a época do pico da matrícula,
organizado. Para nós aqui surtiu bem, conversamos bem com os alunos, tivemos boas negociações. Tem um indicador agora que chegou para mim hoje de alunos negociados em julho e agosto de quebra de acordo, né, que já é a segunda parcela em diante para a gente, de 28%, não está longe do normal de antes, que era 25% de quebra. Então, eu acho que as condições estão andando. Né? Eu acho que as condições estão andando. Eu acho que foi um susto para todos, mas que agora vai ser um semestre diferente. Então, quem matriculou, quem está estudando, já sabe a forma que vai ser daqui, né, em diante aí no próximo semestre. Espero que seja só esse, que no outro esteja todo mundo normalizado, né? Mas eu acredito que agora as coisas já se assentaram, o susto já passou, né, em termos do que fazer, e as instituições já estão bem desenhadas aí para a gente escolher aí 2020.2. Que coisa boa. Caio, completando seu posicionamento, a gente hoje, agora estamos com 135 pessoas na sala, nosso recorde. Queria agradecer a todos. E eu queria que você dissesse para a gente, para essas 135 pessoas, qual o segredo? Segredo de sucesso? De sucesso, com certeza. A Cobra Fix é sucesso, amigo. O Caio, já estou aqui anotando, tá? Anota, professor. Eu acho que o segredo nessa parte toda aí de resultado é quando as duas pontas estão bem alinhadas e estruturadas. O aluno precisa saber que a cobrança também é regra, a cobrança faz parte do negócio, tá? Ela não é vista isoladamente dentro da cadeia da parte financeira da instituição. Então, assim, eu acho que quando o conjunto se organiza e fala, cara, a partir de tal data, o trabalho é feito para tal, para assessoria, para quem for, para frente, eu acho que essa regra a gente tem que seguir, é uma régua de cobrança e de atuação. Eu acho que quando as instituições e o parceiro trabalham em conjunto, com prazos e datas, eu acho que o aluno vai se habituando, entendeu? A realidade da cobrança, da inadimplência, eu devo, quando eu atraso 30 dias e eu resolvo na instituição, mais 30 dias já está numa terceirizada, já está numa parceira, numa assessoria. Eu acho que a gente consegue fazer um trabalho de equalização, de redução aí, manter um equilíbrio do seu indicador de inadimplência aí no semestre do corrente, né? Eu acho que os dois se alinhando, uma régua bem definida, eu acredito que o sucesso é grande para todos. Os dois lados ganham. Muito bom, amigo. Obrigado. Já anotei, viu? Júlio? Voltei, mas voltei do celular. Voltei pelo 4G aqui, porque a internet do computador não quis acordo, não. Não é? Peço perdão por ela, tá bom? Sem problemas, amigo. Professor Guilherme, na Unijorge, pelo tamanho, pelo porte, tudo isso, essa questão da automatização desse setor de cobrança, tudo isso acontece de forma mais eficiente? O senhor nota mais eficiência quanto mais tem essa parte tecnológica entrando, não? Olha, melhora principalmente o acompanhamento, né? Porque fica tudo mais rápido do que através de relatórios que você tenha em Excel e tal. Então, o acompanhamento melhora bastante. Mas a gente não tem deixado de lado o contato, né? Que não é o contato presencial, mas o contato de alguém com o aluno, tá? Para isso ajudar, inclusive, a entender a questão daquele aluno, porque a gente, às vezes, padroniza, e nessa padronização a gente pode, eu diria, pecar um pouco para mais ou para menos. Então, o ideal é ter uma parte automatizada, e isso a experiência a gente vem fazendo, mas também no que é necessário o acompanhamento, eu diria, customizado, né, para aquele aluno, para ele ter um atendimento, porque muitas vezes, nesse período, até o que a gente notou é que muitos, até com a estrutura familiar que não está muito sendo trabalhada, pessoas que não conviviam tanto tempo juntas, ou seja, tem uma série de fatores com a pandemia que nós precisamos de estarmos atentos, e às vezes só algo com a máquina não resolve tanto. Inclusive, até para indicar alguns casos, por exemplo, nós oferecemos
um serviço não só do curso de serviço social, mas de psicologia, o tempo todo para alunos, para os funcionários, professores e para a comunidade externa de Salvador. Então, isso foi muito bom para poder contribuir. Lógico que o aluno nosso ele tinha um atendimento a depender da situação que ele trazia. Tá? Ou que traz, né, que não acabou ainda. Então... Certo, professor. Vou pontuar algumas colocações do pessoal aqui no chatzinho. E aí, Vianney, da Roupa, ele informa que está vivendo um cenário que o Caio colocou, que a baixa evasão e a renovação, né, nesse momentozinho, nesse finalzinho aí de reta. Jean, importante observação do professor Guilherme, falando sobre a questão do desempenho acadêmico, professor, muito bem pontuado. A Vandi, ela faz uma pergunta, Caio. O que é que você acha da possibilidade de, além dos professores, outros cargos dentro da instituição, como ex-diretor acadêmico, pode vir a ser home office? E aí eu queria transferir primeiro essa pergunta para o professor Guilherme, que está vivendo isso aí na pele. Uhum. Olha, nós estamos... Salvador não liberou quase nada, né? E as instituições de ensino também, nem para aulas práticas. Então, nós estamos há mais do que 6 meses, quase 6 meses e meio, dentro de casa. Posso dizer a vocês, como muita gente deve estar pensando aí, cada um no seu caso, eu saí poucas vezes e eu nunca trabalhei tanto em minha vida. Tá? No começo, mais ainda, porque no começo era aquela operação de guerra. Né? E eu vi várias cabecinhas balançando assim na hora que você falou isso. Eu sou vendo também. O pessoal que está aqui na primeira planilha, eu estou vendo todo mundo concordando, eu estou me sentindo acolhido por vocês. Tá? E a gente nota que isso não mudou em nada. Agora, para nós gestores, o grande desafio é observarmos como ficarmos distante, ao mesmo tempo sem ficarmos distante, porque a presença é contínua e contínua, constante. Né? No começo, eu fazia reuniões diárias com todas as minhas equipes da instituição. Todas tinham reunião todos os dias para saber o que estava acontecendo, o que não estava, o aluno que não estava conseguindo entrar, por que esse problema. Aí o aluno depois, teve aluno que, como em todo lugar, teve problema com chip, com tudo isso. Vamos comprar chip, emprestar para os alunos que estão com dificuldade. Aí fizemos isso como uma ação já direta para resolver o problema. Mas, além disso, eu digo que a gente tem uma sorte, ao mesmo tempo, uma resposta muito grande dos coordenadores de curso da Unijorge. Nós temos para os cursos, o cargo são os coordenadores, porque eles atuam em todas as frentes. Então, eles sabiam, aluno por aluno, o aluno que teve dificuldade, o que foi que houve, o aluno que teve um problema com a família, o aluno que perdeu alguém da família. Então, nós tivemos, até o final do primeiro semestre, estamos mantendo no segundo, planilhas constantes para acompanhar o dia a dia a frequência desses alunos. E é interessante dizer para vocês que sexta-feira, independente de ter happy hour ou não, a frequência sempre é mais baixa. É incrível isso. Como o virtual tem uma repetição do presencial. E eu pergunto ao pessoal, mas vem cá, por que isso e tal? Professor, sexta-feira, já sabe aí e tal. Então, com raras exceções, mas a frequência sexta-feira é um problema. Engraçado, sábado até melhora. Mas vejam o que é o conceito da sexta-feira do happy hour, né? Então, não é brinquedo, mas a gente tem eu acho que esse conjunto de ações é o que faz com que você consiga melhorar bastante. Às vezes a gente quer ficar
ou se prender mais num ponto ou em alguns, que a gente acha que domina tudo. Mas não, é esse equilíbrio, essa busca de um aspecto acadêmico, com um financeiro, com um administrativo. Por exemplo, teve um problema de boleto, chega uma hora que o coordenador está entrando para o problema de boleto, porque ele já viu que não resolveu ainda, o que foi que houve? Vamos lá para resolver. Entendeu? Tá E certo, todo professor. mundo entra, não tem o cargo do reitor, do diretor, da pró-reitora acadêmica, tá? Mas eu acabei falando, Vandir, desculpe aí, mas dizer para você que eu considero que trabalhar de casa não tem o menor problema. Claro que a gente tem que ir e também, ao mesmo tempo, acompanhar. Acho, até como reitor, eu faço muito isso. Eu saio e vou rodando. Às vezes, num elevador, como acompanhamento, eu estou subindo, aí outros vindo. Pô, aquele professor ali, porque não sei o quê e tal e tal. Aí eu não paro no meu andar, eu desço de novo com eles, porque eu quero até descobrir quem é aquele professor, né? E lógico que eu não vou castigar o professor nem nada, mas eu vou conversar com o coordenador, que fique atento, porque os alunos estavam falando isso. Aqui, claro que não é uma bobagem, é quando é algo mais sério, tá? Mas acho que a gestão é acompanhamento. Então, a gente precisa de desenvolver ferramentas, fazer o máximo para estar acompanhando em tudo que a gente pode. Então, no caso do home office, pode ser feito também o acompanhamento com tudo que a gente recebe, com tudo que conversa. Mas se tivesse lá no presencial, de vez em quando a gente tem que estar presente também. É aquela ideia. Hoje nós somos gestores profissionais, mas é a ideia do olho do dono, né? Nós representamos as mantenedoras, então a gente precisa de chegar lá, olhar, ver o que está acontecendo. Às vezes é uma bobagem, até da infraestrutura, alguma coisa fora do lugar, ou um piso, mas é o cuidado de ter uma instituição sempre podendo oferecer o melhor possível. Certo, professor Guilherme. Muito bom. Marcelo, qual é o seu ponto de vista, meu amigo? Todo mundo. Eu tive um probleminha aqui com a rede, tive que mudar de sala, mas já estou de volta aqui. Sem problemas, meu amigo. Eu já estava perguntando, Marcelo, por que eu estava sendo bombardeado, tá? Tá vendo? Eu estava com dó do senhor, professor. Mas pegando um gancho na pergunta da Vandi, né, e aproveito para dar boa tarde para ela, uma amiga de longa data também. Essa questão do home office, a gente observou que não são todas as funções e também não são todas as pessoas, né, que se adaptam ao home office. A nossa cobrança não parou, também no sentido que o Caio citou, a cobrança, ela é feita da maneira correta, né, com uma linguagem adequada, né, como a Cobrafix também faz, e nós também temos uma parceria com eles e temos uma equipe própria também, né? E quando você faz uma linguagem correta com o aluno, a cobrança não é um bicho de sete cabeças, ela não pode ser um divórcio, né, entre o aluno e a instituição. E como todas as outras atividades, nós adaptamos para a realidade que se fazia e continuamos no mesmo ritmo, né? E como eu disse Então, assim, e nós percebemos que foi uma atividade que, como o pessoal já está acostumado a lidar à distância com o aluno, mudá-lo de cenário foi simplesmente assim, ó, eu estava na minha casa, eu estava no trabalho, agora estou na minha casa, estou fazendo a mesma coisa. Hoje nós já voltamos presencialmente para o escritório, resguardado aí todas as recomendações, né, de distanciamento e tal, afastamos as estações de trabalho, tem umas regrinhas aqui, mas já estamos a maioria trabalhando presencialmente, mas atuando remotamente com os alunos, né? Mas eu queria reforçar antes um pouquinho de cair na conexão, o professor Guilherme estava falando da persistência, né, de um setor, né? Eu gosto de colocar esses verbos assim, né, professor, porque fica bem claro qual é a função, né? Qual é a missão, né, da equipe, né?
E trabalhei com um mantenedor que colocava verbo também. Tem até funcionário deles aqui nessa live hoje que lembra muito bem disso. Colocava verbo em cada uma das etapas de captação, de manutenção de aluno e tudo. Esse relacionamento com o aluno ele se fez muito mais necessário, né? E atuou com muito mais importância nesse cenário atual, porque até o professor ficou mais distante do aluno quando está fazendo uma aula online e não está vendo a cara das pessoas, não tem aquela informalidade pré e pós-aula, né? E nós juntamos cobrança e tutoria, juntamos uma equipe única, claro que o pessoal da cobrança acaba saindo mais... atuando mais fortemente, né? Entra quando tem uma coisa mais complicada e tal. Mas o papel da tutoria foi fundamental. O marketing também atuou muito forte, criando réguas de relacionamento para mandar um lembrete para o aluno que não está acessando, se ele lembra como é que puxa a senha dele, se ele esqueceu. Informando, né, os horários de datas de provas. Então, o marketing foi bastante ativo, ajudou bastante nesse relacionamento, a desenhar essa régua. Testamos diversos modelos, né, até a gente achar onde o pessoal começou a se acostumar a receber aquela comunicação e a entender a que aquilo se prestava, né. Então, a equipe fez o acompanhamento do aluno, principalmente na virada de semestre, né? Que o aluno estava ali há 2, 3 meses ainda de pandemia, não sabia como é que ia ser o semestre futuro, né? Ou seja, o trabalho de manutenção de alunos, ou retenção, ou persistência, resiliência, a gente pode dar vários nomes para isso, né? Mas o relacionamento em si, ele é fundamental, tanto para mitigar os índices de inadimplência, como para diminuir a evasão, que não é nem inadimplência, ela é uma perda efetiva, ela não é recuperável, né? E eu acho a evasão bem mais séria, né, do que a inadimplência. Porque a inadimplência ela pode ser conjuntural, passageira, eu acredito que ninguém deve de propósito, né? Eu acho que essa cultura é um mito, assim, acho que as pessoas... graças a Deus, a gente vê muita gente desonesta no Brasil, mas ainda é a minoria. Então, a gente trata nossos alunos dessa maneira, né? E fizemos a renovação de matrícula dentro dos índices aceitáveis, um pouquinho forçado, talvez. Estendemos um pouco até adequar, enquanto não adequou, nós não fechamos a rematrícula, fomos colocando todo mundo para dentro, buscando os desgarrados, até atingir nosso objetivo. Eu poderia dizer, viu, professores, que a melhor parte dessa pandemia foi a gente poder dar aula de bermuda, pô. Também. Entrei em umas 4 ou 5 pós-graduações de bermuda, camisa polo, e foi a mesma coisa, a mesma aula. Logicamente, com todo o processo de adaptação, não é? Caio, a Vanita perguntou, não foi? Me faz um comentário rápido sobre isso, que Fred está aqui querendo falar também. Cara, eu acho assim, eu vou falar do meu cenário, né? Eu não consigo falar da ponta educacional. Eu acho que para nós, a gente também tem vários setores dentro, né, do grupo, né, de parte de cobrança, setor de planejamento, estratégia, monitoria, qualidade, tudo mais. Eu acho que trouxe muita autonomia para o meu time. Eu acredito que hoje, eu falo até isso lá com o senhor Carlos, né, que é o presidente do grupo, né, meu pai e tal, eu falo, cara, eu sei que eu estou trabalhando muito mais do que antes, né? É nítido que está todo mundo nessa pegada. Mas eu estou trabalhando com outro lado do escritório que talvez eu não conseguia enxergar antes, com todo mundo junto, com todo mundo todo dia batendo boca, discutindo meta, discutindo. Eu acho que eu tô em outra etapa. Acho que eu dei um salto para frente e meus meninos estão trabalhando muito bem, graças a Deus.
estão me deixando mais à vontade para criar, para inovar, para pensar em outras construções dentro do grupo. E eu acredito que isso, para mim, aqui do meu lado, está sendo muito bom para eles, até porque eu estou tomando muita porrada do meu time, falando que eu sou teimoso, coisa que antigamente eles acatavam qualquer palavra minha, hoje eles não acatam, eles estão se juntando, como aqui nós estamos fazendo, para a gente discutir se eu estou certo, se eu estou errado, se a ideia é boa, se a ideia é ruim. Então, para nós, foi um ganho de performance na nossa gente, né? O nosso pessoal está cada vez mais livre e mais criativo também. Para nós foi satisfatório, tá? O home office está muito satisfatório. Sim. Inclusive como sugestão de colocar a disciplina, né, de home office, né, nas instituições de ensino. Eu acho que agora é disciplina obrigatória. Não é deixar de ser essa coisa de não, vamos tentar colocar como eletiva, como não. Tornar em algum momento essa disciplina horizontalmente em todas as outras, para mostrar que é a realidade, não é? Fred está querendo falar. Cadê Fred? Presente, professor. Vamos embora. Bom, pessoal, a gente tem sempre uma preocupação aqui no Meeting de trazer soluções, né? O formato é um debate exatamente para a gente poder trazer essas coisas, né, para as pessoas que vêm nos assistir. Eu queria fazer essa pergunta direcionada aos três, assim, de maneira bem objetiva. Se a gente for olhar, algumas ferramentas, elas são comuns para tratar inadimplência e evasão. Não foi por acaso que a gente colocou os dois temas lado a lado, né? Professor Guilherme, Marcelo, Caio, se vocês fossem apontar um ou dois fatores decisivos para a gente conseguir ter uma performance razoável, a performance que está acontecendo em cada instituição, das instituições de vocês, em inadimplência e evasão, o que vocês apontariam como fatores, como soluções, aquilo que foi utilizado? Uma ou duas coisas, assim, bem objetivo, bem prático, para o pessoal ter isso como quase como uma receita de bolo, aquilo que a gente sabe que não existe, que não gosta, mas para que o pessoal possa se inspirar aí nas coisas que foram utilizadas nas instituições de vocês. Tá. Posso começar? Por favor, professor. Sempre o mais velho. Depois o fator e depois eu. Eu vou pedir licença, atleta, tá bom? Eu vou pedir licença, esse bullying aqui geracional não dá, né? Mas é o seguinte, eu considero que o primeiro aspecto é uma equipe competente e comprometida. Tá? A gente não pode esquecer das pessoas e achar que colocar uma pessoa ali que conhece pouco, mas é tudo a mesma coisa, dá jeito, você consegue fazer, porque você sabe telefonar, você se relaciona bem com suas irmãs, com suas primas e tal. Não. Eu acho que a competência e o comprometimento é importantíssimo. E segundo, um sistema ou uma tecnologia que complemente essa competência para que o acompanhamento seja constante e que cada vez lhe dê mais dados para que você possa atuar com a inteligência e poder buscar resultados. Perfeito. Fattori? Ô, Fred, eu vou usar o exemplo da receita de bolo, né? Porque algumas coisas são aparentemente, são bem óbvias, né? Mas fazem toda a diferença. Então, uma receita de bolo, você tem N qualidade de produtos, de vários preços, né? Os instrumentos que você vai usar vão interferir no resultado. Então, a receita de bolo nem sempre ela é garantia de sucesso, né? Mas eu não tenho muito o que falar, assim, como fugir daquilo que eu estou fazendo, procuro fazer, né, no dia a dia, que é ter as ferramentas mínimas necessárias, que é um CRM razoável, né? Para você, com base nos seus indicadores, você segregar esses alunos em grupos e tratar, né, de forma segmentada quem está com problema financeiro, quem está com problema financeiro e acadêmico, quem está com problema só acadêmico, e atuar de maneira, né, personalizada, como
professor Guilherme já pontuou também. A equipe, ela tem que ter uma certa autonomia para isso, processos muito engessados deixam muito os alunos insatisfeitos, porque cada um tem a sua peculiaridade, né? Então, é um processo um pouco mais pessoal do que a gente gostaria, né? Até o Caio também já falou, né, Caio? Assim, quanto mais automatiza, mas não dá para fugir do tete-a-tete, né? Daquela conversa. Uhum. Então, tem SMS, tem e-mail, tem site, tem portal, tem tudo isso, mas uma boa conversa para que os ânimos se acalmem, que as relações não fiquem muito frias com o aluno, que ele entenda que aquilo lá faz parte do dia a dia, tratar aquilo com naturalidade, né? Então, repetindo o que o professor falou, professor Guilherme, uma equipe que saiba o que está fazendo, pelo menos, né? E equipamento, assim, e ferramentas, né? Tanto de financiamento como de comunicação, que façam o trabalho mais árduo, assim, né? De massa, de uma maneira mais rápida, né? Eu diria isso, para ficar aí nos 2 itens que você nos limitou. Maravilha. Caio. Caio. Fala. Eu tenho 2 itens aqui. Eu acho que um processo bem definido, claramente, ele acontece, né? É questão de sentar, criar um modelo, né? Um processo. E eu ainda atuo muito numa régua de planejamento, né? Você define o processo e define a régua, como você vai estruturar ela, início, meio e fim. A gente fala de cobrança, a gente fala de evasão e a gente também fala de retenção. Eu acho que quando você alinha planejamento com o processo, eu acho que o resultado é muito difícil dar negativo. O que eu vejo é que não acontece isso, tudo é atropelado no meio do caminho e acaba que você não consegue engajar cada ponta que você tem que trabalhar de uma vez só, né? Então eu acredito muito numa régua pré-definida, desde a inadimplência até a evasão. Quando se envia, quando cria inadimplência, quando se envia para cobrança, quando envia para uma assessoria, o processo de acompanhar a negociação para saber por que o aluno negociou, mas ele não matriculou, se ele está evadindo por algum motivo, é um acompanhamento. Realmente é uma régua, né? Eu acho que ela faz total sentido aí em todos os processos do mundo aí das instituições de ensino para que aconteça aí e diminua na ponta final, inclusive, a evasão. Bom, a gente tem essa vocação mesmo, né, de trazer soluções, e aí o trazer soluções não é somente o nosso debate, que por si só já é muito rico e muito inspirador para outras instituições. A gente queria trazer aqui agora uma espécie de uma solução ou de um apoio, né, que o MIT, em parceria com a QH Seguros, que é uma das nossas patrocinadoras, está ofertando para os nossos participantes aí. Maurício, você está por aí, Maurício? Claro, estou sim. Como é que eu ia perder um debate bonito desse aí? A gente está aprendendo todo dia, né? Maravilha. Maurício, se tem uma coisa que tem muito a ver com inadimplência e evasão, é seguro educacional. A gente viu isso acontecendo, né? As instituições buscando. Fala um pouquinho para a gente da tua experiência e daquilo que a gente está ofertando e que amanhã vai estar nos e-mails e WhatsApps de todo mundo aí que está participando dessa edição. Uma condição incrível aí que o Maurício disponibilizou. Fala aí, Maurício. Obrigado aí pela oportunidade de compartilhar isso com vocês. Realmente foi uma conquista, porque, ao contrário de 20 anos de profissão fazendo seguro educacional, né, como uma medida preventiva, que eu acho muito importante, como o professor Guilherme colocou, é um conjunto de ações, né, que são feitas e de ferramentas e soluções para entender a questão tanto acadêmica como financeira que façam o aluno permanecer. E, pela primeira vez em 20 anos, foi o contrário, né? Todas as instituições ligando e falando, a gente agora entende que o seguro educacional não é uma opção, uma necessidade, porque a perda do emprego, independente de pandemia, ela sempre esteve aí,
E ao longo do curso, né, quando você fala num curso aí de 4 anos, muita coisa acontece na vida do acadêmico, né, do responsável financeiro, e a instituição acaba ficando muito vulnerável, né? E ela acatar esse risco para si é complicado. Eu comparo muito o setor com o setor, por exemplo, de concessionária de veículos, que eu vim desse ramo, né, da minha família. E é um setor onde a gente vendia o carro, recebia à vista e tchau e bênção. Só que a instituição de ensino ela tem que se provar mensalmente, tanto na parte acadêmica como nos problemas financeiros que o responsável financeiro vai tendo. E nessa hora a gente tem que estar lá, balizando tudo, enxergando o processo, como o professor Guilherme colocou muito bem colocado, e simplesmente tratando a inadimplência caso a caso. E o seguro educacional, ele age preventivamente, né? A gente sabe que ações consecutivas são muito caras e nem sempre dão certo, já diz o nome, né? Consecutivo, o aluno já deu problema, já está estudando com a cabeça quente, já está indo mal academicamente, porque o financeiro também está complicado, e a gente tem que entender esse lado e agir preventivamente. Quando a gente cobre de 3 a 6 mensalidades num caso de desemprego, é a ponte necessária que o responsável financeiro precisa para se restabelecer e dar continuidade ao curso. A gente faz vários relatórios aqui de alunos que foram indenizados há 2, 3 anos atrás e acompanha esse aluno no decorrer para ver se ele se manteve. E hoje nós estamos com um percentual de 92% entre alunos que continuam estudando e outros que já estão formados. Então, é a receita correta que a gente vê que agindo preventivamente, ali na ferida, a hora que o aluno tem o problema, você consegue a manutenção dele e a consequente formação, né? E blindar, com certeza, os recebíveis da instituição, que é fundamental. Então, de forma inédita, né, as seguradoras não estavam operando com o seguro desde abril, porque o momento de incerteza também para elas, o risco muito alto. A gente ainda está com esse risco eminente, né? Inclusive na volta aí do auxílio governamental, nós não sabemos o quanto vai ter de corte ao longo do ano de 2021, mas mesmo assim, como a gente tem uma massa de alunos muito grande, né? Quase 1 milhão de alunos segurados, a gente conseguiu uma taxa muito boa para as instituições, onde elas alocam isso na mensalidade e terceirizam o risco, né? Simplesmente para os alunos repartirem esse risco para quem tiver o problema está sendo aí indenizado e permanecer na instituição. Então, a gente vai estar disponibilizando essa proposta, né, também, obviamente, para o meeting, que a gente sabe que abraça a causa e sempre está procurando soluções, então, foi um dos primeiros que, com certeza, eu pensei e já compartilhei com vocês essa proposta, e eu fico à disposição do que precisar e auxiliá-los aí nessa etapa aí que a gente está vivendo. Maravilha, Maurício. Então, pessoal, fiquem de olho. Amanhã estará nos seus canais de contato aí, seus e-mails, seus WhatsApps aí, essa proposta que o Maurício disponibilizou. A gente achou importante, né, colocar isso, porque eu acho que tem tudo a ver com o assunto e tem a ver com o nosso propósito, né, que é o de trazer soluções para as instituições. Obrigado, Maurício. Júlio, tudo contigo. Vamos lá, muito bom, Maurício. Bom te ver também. Pessoal, voltando àquele assunto que a gente estava, a gente sempre soube que no EAD, pelo menos eu já tive polo, né, de EAD, e a inadimplência era sempre muito mais alta em comparação com o presencial. E aí agora a gente se depara com essa situação, não é? O EAD como sendo a solução, pelo menos nesse momento de pandemia, de afastamento social, mas que, logicamente, essa volta a gente espera que também ocorra, né, mudança de perfil. Perfil de professores, que agora aceitam mais o EAD, perfil do aluno, que também aceita. E aí, comparando a isso, também tem uma pesquisa do Semesp, né? Eu estou aqui com a pesquisa do Semesp, saiu 26 de maio, dizendo que a inadimplência aumenta 30%, os atrasos cresceram muito. Isso se deve só à crise ou também ao modelo EAD? Vocês têm experiência nessa modelagem EAD antes da pandemia para fazer algum comparativo? O professor Guilherme quer comentar primeiro? Pode ser, Fatório. Obrigado. No nosso caso, a gente já tem uma experiência anterior, realmente, temos na EAD, mas não temos sentido uma diferença grande entre o antes da pandemia e com a pandemia, não. Tá? Se mantém
Eu acho que no mesmo esquema, até uma situação, uma variável que apareceu para a inadimplência durante um período, eu acho que na maior parte dos estados do Brasil foi aquela situação que nas assembleias legislativas começaram a criar leis para haver um desconto de 30% e tal e tal. Então, nesse período, a gente viu que muita gente até ficou aguardando a situação para poder voltar a pagar. Tá? Então, foi um período atípico dentro da própria pandemia, porque ficaram aguardando. E a gente viu na maior parte dos estados também, depois foi dado como inconstitucional, né? Aqui na Bahia, o sindicato trabalhou bastante para isso. Nós tivemos aí no Rio também a própria ABMS em Brasília. Então, várias instâncias para não concordar com algo que era uniforme, sem necessidade e, principalmente, inconstitucional. Tá? Mas a representação antes ou agora durante tem sido a mesma. Então, o que aconteceu lá no começo, quando foi feita essa pesquisa lá em maio, então já mudou em comparação a hoje, professor? Não, quer dizer, hoje sim, agora no segundo semestre você já não tem, porque todo mundo já viu que não tem razão, já teve liminar com a Assembleia e tudo, então a situação não se repete, não tem se repetido. Tá? Certo. E na sua instituição, Guilherme, desculpa, Fattori, ia dizer professor Agemiro, estou acompanhando o chat aqui. Fattori, lá no CETEC, teve uma mudança já nesse perfil, nesse início de pandemia para hoje? A situação já começou a melhorar? O processo foi o mesmo que o professor Guilherme citou. Eu tive uma barriga aí em maio, né? Que acho que ainda estava essa questão se esse desconto ele era plausível, né? Mas como a maioria das instituições continuou ministrando suas aulas, né, síncronas, né, ao vivo, né, apenas foram intermediadas por uma tecnologia. Isso rapidamente não, demorou acho que alguns meses, mas os projetos de lei que foram aparecendo, tudo foram se esvaziando, e atualmente um ou outro caso que a pessoa já não pagava antes, então também não quer pagar depois, né? E que ainda se discute alguma coisa nesse sentido, mas eu não vejo grandes diferenças, não, de antes da pandemia para depois, ainda com o atenuante, vamos dizer assim, que daqui para frente a gente não sabe nem que modelo nós vamos ter, né? Se o presencial, se antes nós achávamos que num futuro mais ou menos próximo o modelo presencial ele ia terminar, né? Com o advento dos 40% e a pandemia, o final do modelo presencial ele está aí à frente, dá para ver ele no horizonte já, né? Então, eu acho que tanto os alunos como as instituições de ensino estão vendo isso, estão aprendendo com isso, né? Os alunos também vivem essa mesma realidade nas suas profissões, né, nos seus ambientes de trabalho hoje, trabalhando de casa, fazendo visita virtual, né? Fazendo reunião online, e muita gente tem gostado do trabalho. Então, no modelo nosso presencial, que era aquilo, o professor na sala de aula, né? O aluno agora tem, além disso, o apoio também do ambiente virtual de aprendizagem, né? Tem acesso ao material da instituição, não só aquele preparado pelo professor para a aula. Então, eu acho que nós vamos ter uma surpresa aí com o retorno com relação ao presencial. E se faltava pouco para o EAD virar a quantidade assim, de alunos, né?
Eu acho que para o ano que vem, ou quando retornar às aulas, o EAD vai ser a maioria. Os modelos híbridos vão ser o padrão, assim, de presencialidade, vou falar assim. Então, acho que é um modelo que daqui a pouco, Júlio, não tem nem mais parâmetro para a gente comparar, viu? Tem não. Agora é se amoldar o que vem por aí, não é? Luiz, tem pergunta no chat, não é? Temos vários comentários. A Emanuela Barros, ela faz uma pontuação. Professor Guilherme, fica distante, porém não afastado. Muito bom, professor. Uhum. O nosso amigo Miro, parabéns, doutor Guilherme, pelo sistema de gestão, permanência do seu alunado. Gosto muito do modelo. Muitos elogios. O Miro também falando sobre o Caio. É isso aí, a diversidade de opiniões é muito enriquecedora. Continue ouvindo seu time. Luiz, tem uma pergunta bacana ali da Fabiola STEM, que eu acho que o Caio podia nos ajudar nisso. Ela fala sobre algo que eu acho que é bem importante, Caio. Ela pergunta assim: vocês entendem que quando temos o mapeamento do perfil do aluno por curso e com a cobrança personalizada, ajuda na reversão da inadimplência? E aí eu queria, assim, como a Cobra Fix atende várias instituições, o que vocês veem aí de personalização desses modelos de cobrança? E aí depois a gente pode até comentar isso para ver como é que funciona na Unijorge, no CETEC. Aqui a gente tem só duas segmentações, né? Tirando a IAD, que é um outro cenário, que eu tenho um grupo que trabalha só IAD, vamos focar mais no presencial. A área de saúde eu tenho um time exclusivo. Eu tenho um time focado só falar com odonto, medicina, são pessoas com outro perfil. A gente tem costume de colocar pessoas até de mais idade para atender o alunado, né, nesse perfil de área de saúde, né? Às vezes pessoas aí acima de 40, que tem mais paciência para conversar, para explicar, para detalhar, para desenhar e para tentar chegar ao objetivo de ajudar. Por quê? Porque o ticket também é alto. Eu não consigo olhar ele como um IAD, por exemplo, que é R$240, e o cara que deve 8 pau de medicina. Então, assim, a gente separa isso dentro da companhia. Eu tenho um time que analisa saúde, apartado. Os outros segmentos todos dentro da instituição presencial é trabalhado por um time, né, tudo separado por instituição de ensino, mas já são em conjuntos, direito, administração, né, toda a psicologia, todos esses cursos já é um time que faz toda essa gama aí, que eu acho que é um grande volume aí em termos de cursos, né, para eles trabalharem, e o de área de saúde ele é menor, mas com ticket mais elevado, a gente aparta. E a AD a gente tem um time que fala com aquele trabalho. Eu vou te falar assim, a AD hoje está muito robotizada aqui dentro, tá? Tem muita tecnologia envolvida. Como meu ticket ele é pequeno, de cobrança, de tudo, eu tenho, como o Fattori até falou, muita força em SMS, WhatsApp, painel de negociação, plataforma de negociação web, omnichannel, e possuímos agora uma inteligência artificial que o robô, né, em si, com um modelo muito humanizado mesmo, né? O tom de voz dele não é robótico, né? Ele entra em contato com o aluno, oferece 4 tipos de opções de pagamento. Como o ticket é menor, a gente tem aí um ganho de performance muito alto, né? Ele pega muito fácil, né? Então a gente tem a parte humanizada mesmo por presencial, que são maiores tickets, separando a área de saúde exclusivamente com pessoas de outro nível que a gente entende aqui dentro. E a gente faz sim esse corte, e eu acho muito satisfatório, tá? A área de saúde aqui ela é vista com muito cuidado, tá? Não que as outras a gente não enxergue, mas ela é trabalhada com uma ponta totalmente afastada das demais aqui dentro, porque a gente sabe que o ticket é alto e a dor está um pouco maior também. E aí, isso o atendimento, né? Pois não, professor? Júlio, eu só queria dizer que o que Caio falou aí agora, quanto ao pessoal mais maduro, acho que é um ponto que a gente tem que ficar muito alerta para isso, tá? É uma ideia muito boa. E uma vez eu vi umas lojas, esse caso de colocar pessoas mais velhas numa loja de conveniência dos Estados Unidos. É um case. E a loja passou a ter mais pessoas à noite, principalmente, para ir comprar as coisas, e os jovens começaram a ir muito,
porque tinha o diálogo com as pessoas mais velhas, da experiência, do que contar. Então, nossas instituições, no geral, elas trabalham muito com o primeiro emprego, o que é muito bom, e as pessoas jovens. Mas a gente ter essas pessoas mais velhas, com a experiência delas, para poder falar num outro tom com alunos, né? E pode ser, inclusive, essa segmentação em função de cursos, tudo isso, acho a ideia sensacional, tá? Queria só firmar isso aí, pontuar, porque eu já tinha visto, engraçado, quando eu fui reitor em Campo Grande, e quero saltar aqui Fabiana Perim, que está aí, e foi a pessoa de marketing que trabalhou comigo, nós tentamos fazer isso e as pessoas achavam que era trote da universidade quando elas eram convidadas a trabalhar na instituição. Elas não acreditavam, pessoas com 40, 50, 55, tá? E tinha esse problema de acreditar que era verdade, está chamando para trabalhar. Interessante, né? Tem uma pergunta aqui da Thaís. Oi, Marcelo. Desculpa. A respeito desse perfil que a Fabiola questiona, por curso, nós não fazemos segmentação, muito embora fica bem claro nos indicadores que alguns cursos têm mais propensão à inadimplência do que outros, tá? Dá para perceber questões de gênero ou de foco do curso, né? Dá até para arriscar alguma coisinha assim. Mas o que nós segmentamos, basicamente, eu já falei na outra fala minha, 3 grupos de alunos. Aqueles com problemas financeiros exclusivamente, que precisa de produto, de meio pagamento, de financiamento, parcelamento. Aqueles que têm problemas somente acadêmicos e podem desanimar do curso e podem, por isso, deixar de pagar antes de evadir ou evadir direto. Então, depende de um acompanhamento de tutoria, mentoria, coordenação, né? Agir para recuperar esse aluno que, às vezes, deixou de estudar, ficou lá uma semana, um mês sem estudar. E aquele que tem os 2 problemas combinados, que aí tem que pôr na UTI, pegar no colo, né? E é um caso para atuar mais incisivamente. Então, nós separamos por esse perfil. Acadêmico, financeiro ou a combinação dos 2, por às vezes já está se arrastando há algum tempo, por falha nossa ou do próprio aluno de reclamar, né? Então, mas com perfil de curso, perfil social, isso nós não fazemos, não. Acho que é um trabalho muito grande, precisaria de um apoio tecnológico, de inteligência artificial, tudo isso, que para o nosso porte, acho que não comporta, né, que a gente faça. Para não ficar mais caro o molho que o peixe. Essa questão de inteligência artificial, tem uma pergunta aqui, mas eu vou guardar. Eu queria fazer uma inicial. Eu já trabalhei com uma instituição que trabalhava com um sistema preditivo. Ela ficava aí com a escala de risco, né? E eu vim descobrir que, inclusive, tem uma empresa aqui no Porto Digital, aqui em Recife, que desenvolve tudo isso. A gente fez uma visita lá com o pessoal do LID Pernambuco. Vocês trabalham com algum sistema preditivo de risco de inadimplência, risco de evasão na instituição de vocês? Eu trabalho com indicadores, Júlio, não com o sistema. Tá. Quando o aluno deixa de cumprir suas obrigações acadêmicas no portal, a tutoria já começa a monitorar o aluno e entender se aquilo foi pontual ou se o aluno tem um problema de aproveitamento ou de satisfação com o curso. Tá. Ele pode ter deixado... Então, se ele deixa de postar uma atividade, ele não acessa o portal há X dias, aí nós temos esses indicadores, é o que a gente acompanha. Aqui no Porto, essa empresa... Eu estive lá nesse caso com você, não foi, Júlio? Isso, o cara chegou até a conhecer, não é aqui no Porto, na Neurotec. Eles trabalham no ato da matrícula, eles já indicam o risco de inadimplência e o risco de evasão, classificando em 5 estágios, de altíssima inadimplência até chegar
a quase nenhum risco de inadimplência e evasão. Você conhece, professor Marbac, esse sistema? Não. Não, eu não sei se é o que a UNIT de Aracaju utiliza. A UNIT tem um sistema e já trabalha há um bom tempo e todo bem esquematizado, mas não sei se é esse. O nosso sistema, ele é um sistema bem simples. Tá? Uhum. Mas é um bom tema para o ouvinte educacional trabalhar essa questão da inteligência artificial nos indicadores de aproveitamento acadêmico e de evasão. Acho que todo mundo aqui se interessaria por isso. Eu já falei para o Caio, já apresentei a Caio, já fiz a conta. Eles já estiveram aqui comigo. Eles estão com... A Thaís, ela fez uma pergunta aqui. Oi, Caio. Eles estão com 80% de assertividade, cara. O número dele é muito legal. Eu acho, Luiz, que está aí com vocês. Ele não tem projeto com vocês? Tem sim. E é isso mesmo, né? O indicador bate em cima, né? Eu achei bem legal também. Eu trouxe eles aqui, a gente estava em sintonia aí. Vamos ver se a gente retoma o assunto. Pois é, agora é importante, não é? Vejam, a Thaís Biguetti, ela fez uma pergunta aqui bem interessante, tá? Como o perfil do aluno das atividades desenvolvidas para prevenção diante desse cenário atual? Professor Marbac, por favor. O Júlio, não vi sua pergunta direito, interrompeu. Deixa eu refazer a pergunta aqui. A pergunta da Thaís é: como o perfil do aluno é desenhado e quais as atividades desenvolvidas para a prevenção diante do cenário atual? Então, até um pouquinho assim, na sequência dessa personalização que a gente está falando, e agora pensando na prevenção, né, tanto de uma quanto a outra, como que isso é trabalhado dentro das instituições de vocês, professor? Ok, com os dados do aluno, seja para quem está entrando, por exemplo, o próprio cadastro, né, outros dados que muitas vezes a gente olha com a escolaridade no ensino médio, como foi, os detalhes todos, então isso já ajuda. E para depois, a gente começa o que o professor Fattori falou, a acompanhar esse aluno, não só na parte financeira, mas acadêmica também. É muito mais fácil o aluno que não tem um sucesso acadêmico evadir ou ficar inadimplente do que aquele aluno que tem o sucesso acadêmico, né? Então, são vários fatores aí que contribuem. Então, a gente não tem, inclusive, nem como deixar um percentual, um peso para cada fator, porque isso depende da área, depende do turno que ele estuda, tá? Mas uma série dessas variáveis que estudou em escola pública, estudou em escola particular. Então, tem o que você puder ir juntando de variáveis para ir acompanhando melhor esse aluno, ajuda bastante. Como eu falei, nós usamos só os indicadores acadêmicos mesmo, mas por uma questão de complexidade, né? Então, a gente gasta um bom tempo na integração do ambiente virtual com o financeiro, conciliando essas duas bases, né? Aqueles alunos que estão com aproveitamento baixo, e aí é feito um funil como o funil de captação. O James está aí assistindo, sabe bem do que eu estou falando, que a instituição dele também faz isso. Nós implementamos lá 2 anos atrás. Na captação, o aluno tem um funil, onde a gente força o aluno para baixo dentro do funil, que é a matrícula, né? Desde quando ele é captado lá no digital, ou por algum lead, alguma outra coisa. E o funil de evasão, a gente tem que manter o aluno lá em cima, ele não pode descer, né? Tem que fazer força para ele subir, né? Porque se ele descer dentro do funil, ele é o cancelamento da matrícula ou o trancamento. Então, com base nesses indicadores acadêmicos e financeiros, a gente faz a abordagem dos alunos, né? É claro que quanto mais em cima do funil, tem uma massa muito grande de alunos que faltou 3 dias seguidos, não postou atividade, tudo,
que a gente trata mais automático, mais por ferramentas de CRM, e vai se concentrando naqueles que estão mais críticos. E quando o aluno, em qualquer canal, isso é uma coisa assim, bem interessante, quando o aluno, em qualquer canal de atendimento, seja na cobrança, na secretaria, na central de atendimento, na tutoria, ele sinalizou que, eu acho que vou trancar, a gente já trata ele como um potencial evasor, e aí ele cai no funil de acompanhamento diário pela equipe de retenção. Então, o aluno falou trancar, já pula a equipe em cima dele e já trata ele como alguém que quer ir embora mesmo, a qualquer momento. Ninguém espera ele abrir um requerimento para tratar ele como um evasor, não. Maravilha. Caio, fala um pouquinho para a gente estava conversando aqui no chat com a Emanuela Barros, e ela estava querendo saber um pouquinho sobre como é que isso está acontecendo na educação básica. Você pode dar um panorama aí para a gente? Eu queria até lembrar, a gente escreveu ali para a Emanuela e para lembrar para todo mundo, no dia 19 de outubro, a edição do Meeting, ela vai falar inteiramente sobre o relacionamento entre escolas e instituições de ensino superior. Mas dá uma palhinha aí para a gente, Caio, daquilo que tu está vendo aí na atuação da Cobra Fix, do Brasil afora, nas escolas. Cara, escola, a questão é financeira. Financeira, pelo momento, hoje, bolso. Né? A inadimplência ela é muito menor. O meu indicador de contato com os pais do aluno é muito maior. A gente chama de CPC aqui, né? Contato com a pessoa certa. Na escola ele é muito alto. Eu falo muito com o pai do aluno. É mais fácil de você dialogar, de conversar, dele atender um telefone. Comparado à faculdade, né? A gente nota que é o dobro de sucesso em termos de aluno, né? Você fala bastante. Mas está todo mundo a velha história de hoje em dia. A gente não sabe se é verdade, que nem o Fattori falou, a gente acredita muito que é uma fatia do brasileiro que ainda é mentirosa, né? Mas a gente sabe que a gente escuta muito falar que está apertado, o bolso está doendo, não consegue enxergar isso agora. Vou deixar mais para frente, que a moda foi isso no primeiro semestre, e não está sendo muito diferente agora no segundo das escolas, e muitos pais vão esperar chegar aí, o que a gente acompanha, né, realmente na renovação de matrícula, infelizmente, para ver se vai ter um bônus aí, de um desconto nos juros de multa também, nas instituições aí básica e fundamental. Mas eu acho que é o bolso, tá? Eu acho que a realidade grande hoje aí, da inadimplência, eu tenho das escolas hoje aqui na pandemia, não vou falar agora de setembro, que eu não tenho, mas devo ter de julho. Eu acho que a gente tem uma média nacional de 15% de inadimplência. Eu tinha uma média de 10%. Eu tenho uma média de 15%, né? Ela teve um salto, sim. Ela permanece uma inadimplência... Ela acompanhou, ela não estourou mais do que isso, mas eu acho que eu escuto muito aqui o meu time falar mais do bolso financeiro, né? O pai que não está pagando agora, ele está segurando aí realmente o recurso, porque está afastado, está desempregado, a velha história que a gente escutou aí no ensino superior também. Mas a inadimplência é menor e a conversa é maior, né? A gente fala mais com o pai do que com o aluno. O aluno é muito difícil de atendimento. O pai, ele praticamente, cada duas ligações que você faz, uma é atendida e você consegue bater um papo e entender o lado dele, né? Uhum. Certo. Outra realidade, mas dentro da mesma sistema, não é, Caio? Luiz, tem pergunta no chat, não é isso? Tem. Vou direcionar essa pergunta para o professor Guilherme e professor Marcelo, que quem fez foi o amigo da gente, Miro. Ele pergunta, na política de retenção e permanência de alunos, vocês ofertam algum crédito educativo próprio? E aí eu vou até estender, próprio ou algum parceiro que vocês tenham? E se sim, qual é o histórico de inadimplência e evasão dos alunos que usufruem desse benefício, do crédito educativo, no caso? Professor Guilherme, pode começar. A gente não tem crédito educativo próprio, tá? Nós utilizamos aí o Pra Valer, né? Agora, eu não tenho esse dado de quanto seria realmente a inadimplência, tá? Se ele quiser, depois eu posso me comprometer de enviar e tudo, mas agora aqui não tem.
Tudo bem, professor. Professor Marcelo. Nós temos várias parcerias, né? Temos parcerias que financiam o aluno, né? Que dão recurso, como é o caso do Pra Valer, citado aí pelo professor Guilherme. Você manda a conta pro pessoal lá, viu? É mesmo, é. Manda a conta pro pessoal lá, tá? Olha, eu nem preciso, eu quero que reverta para os alunos. Mas e também temos outras parcerias com quem opera, né? Operadores de crédito, onde o funding é da própria instituição. E aí eu não tenho uma consolidação desses indicadores, mas eu percebi que varia muito do serviço prestado pelo parceiro. Tem parceiros que eles operam o meio de pagamento até o final, ou seja, eles fazem a cobrança efetiva, e tem outros que a cobrança é nossa também, né? Então, não dá muito para comparar, porque isso cai na minha carteira sem uma segmentação detalhada, né? Mas eu só sei quando o parceiro é que faz a cobrança, que aí eu pego no pé deles, como pego no pé do Caio também, né, Caio? Todo mês de fechamento, né? Para a gente bater os indicadores tal, e melhorar, né? Sempre, né? Mas não dá, me desculpa não ter um número assim para estabelecer, mas está dentro do nosso parâmetro geral, assim. Porque uma coisa que eu percebo, né? Porque eu gerencio o financeiro da instituição também, né? E é uma coisa que eu tinha... eu não sabia que hora que eu podia falar isso, mas falando do financiamento, eu acho que criar uma carteira de recebíveis é muito importante para a instituição. Então, quando você facilita o pagamento para o aluno, seja no cartão de crédito, seja por um acordo, uma promessa de pagamento, seja por um parcelamento, você vai criando uma carteira. Ao invés de uma carteira de vencidos, você começa a gerar uma carteira de recebíveis. E não é todo mundo que deixa de pagar, obviamente, né? Essa carteira ela tem uma boa adimplência. Então, eu acho muito importante, em qualquer oportunidade de acordo com o aluno, fazer. A não ser quando é contumaz, né? Ou quando é muito prejudicial para a instituição. Por isso que a gente usa bastante esses parceiros ou que fornecem os meios, né, de gerir o financiamento, e aqueles que fornecem o funding são muito bem-vindos também, né? Porque aí o dinheiro entra no caixa da gente à vista, vamos dizer assim. E aí, nesse sentido, antes da gente passar para a próxima pergunta, só para pontuar, né? A gente tem esse propósito de trazer soluções, uma grande operadora aí desse sistema de crédito próprio, uma das nossas parceiras, a Fundacred, parceira de várias instituições que estão presentes aqui. Então, a gente registra aí nesse momento e agradecendo pelo apoio. Luiz, tem mais perguntas aí, né? Dei uma de Júlio agora, eu tinha esse sonho de fazer isso. Tem sim, amigo Fred, tem sim. A do Daniel Leite. Prezados, considerando que temos com alta tendência de uma continuação de aulas remotas, seja 100% online ou até no método híbrido, quais exemplos de ações que as instituições podem aderir para que possamos acolher os alunos que não se adaptarem com o ensino à distância e, consequentemente, podemos incentivá-los em sua permanência? Tarefa difícil, né, professor Guilherme? No início da pandemia, nós tivemos exemplos de alunos que estavam tendo dificuldades, que não aceitavam muito, e para isso nós fizemos um trabalho todo de sensibilização para primeiro mostrar que não era educação à distância, era virtualização, né? Fazer essa diferença é muito importante,
porque o professor está na mesma hora que os alunos em sala, o professor é aquele que ele se matriculou na disciplina, então isso tudo é diferente. Então, primeiro foi a sensibilização. Segundo, algumas áreas nós notamos que tinham uma maior dificuldade para acessar e acompanhar. E antes que acontecesse qualquer coisa, como inadimplência, a própria evasão e tudo, nós temos algumas pessoas na reitoria que trabalham, por exemplo, PI, uma pessoa que trabalha só com fluxos, processos, né? Desenho de fluxos, processos, a outra internacionalização, a outra carreiras. Esse pessoal todo que trabalha comigo diretamente, cada uma entrou para trabalhar com uma coordenação que precisava de um apoio maior e para ajudar aqueles alunos a poderem entrar na plataforma e assistirem a aula devidamente. E isso deu muito certo, tá? Porque os alunos começaram a ver que não tinha aquela dificuldade que eles imaginavam, e lógico que isso devia-se principalmente a uma resistência, talvez, ao novo, né? Para o futuro, eu acredito que quem gosta da educação à distância, e falando educação à distância, quem opta pela educação à distância, porque tem seus motivos de trabalho, de hora de estudo e tal, e que não é o caso do presencial. Mas também nós não vamos voltar, eu tenho quase que certeza, para o mesmo modelo que nós tínhamos antes, da educação presencial 100%, todo mundo na sala. Então, a educação vem mudando bastante. Nós tivemos aí já, eu acho que foi no relatório de 2018, o Harrison Report, que tem lá já a educação através de trilhas, de outros formatos, e não desse formato que a gente estava acostumado. Então, nós temos que trabalhar muito com os alunos para ter essa sensibilização e também para que eles se sintam à vontade e observem como eles estão aprendendo. Um ponto que a gente trabalhou muito e foi muito bem visto na instituição até, foi aproveitar os bons exemplos do que o aluno fazia para estudar, e isso pessoas mais velhas, pessoas mais jovens, ou seja, de todos os grupos da instituição, mas depoimentos de como eles estavam conseguindo aprender como um bom exemplo. Então, são algumas ações que eu considero que se pode fazer. Claro que depende tudo isso de cultura, da instituição que a gente esteja, dos alunos que nós temos. Nada dá, quando a gente fala com pessoas, nada dá para ser uma receita. Mas a gente pode ter uma ideia, ver com outro, fazer o benchmarking com uma outra instituição e poder fazer diferente de acordo com o que nós acreditamos também. Muito bom. Marcelo? Eu entendo que... Bom, já falei, o professor Guilherme confirmou agora, acho que o presencial não volta mais como era antes, né? É aquele negócio do Rio, né? O Rio já não é mais o mesmo, nós não somos os mesmos mais, vai ser tudo muito diferente. Eu acho que a questão da aula invertida, ela é algo que também veio para ficar, não tem sentido ficar passando teoria em sala de aula com os recursos tecnológicos que tem hoje, né? A molecada está muito mais acostumada com isso, né, do que nós, que vivemos essa revolução e às vezes temos um pouco mais de resistência, né, nas mudanças. Sei que o Brasil ainda é um país com diferenças sociais muito grandes, então talvez o acesso a uma internet de banda larga, com qualidade razoável, né, ainda seja talvez em algumas regiões do país menos acessíveis. Em outras metrópoles, como São Paulo, também é uma porcaria. Então, também tem dificuldade, né? Em alguns lugares porque tem pouco e em outros lugares porque tem muito, né? Mas eu creio que tudo isso vai resultar numa mudança de cultura digital, vamos dizer assim,
numa velocidade muito acelerada, né, por essas necessidades que nós tivemos hoje, né? Então, eu vejo meus pais hoje que estão lá na casa entre os 70 e os 80, né? Mais para os 80 do que para os 70, que a única opção para ver filhos e netos e bisnetos é pela tecnologia. Então, se isso acontece com uma geração, né, já tão arraigada, né, nos seus valores e costumes, como que nós que somos mais jovens e aqueles que são mais jovens do que nós não vão se adaptar? Vão. E eu volto a dizer assim, ó, nós quando começou a pandemia, nós pegamos todo o presencial, nossos alunos já eram acostumados a usar uma plataforma digital para troca de informações e fórum, né? Que é uma plataforma que nós usamos há bastante tempo e somos case, inclusive, desse software. Mas nós migramos todos os alunos presencial para o AVA do EAD, para que eles tivessem acesso à biblioteca virtual e ao material, né, da grade curricular. E colocamos a tutoria para atuar junto aos alunos do presencial, exatamente para fazer essa ponte entre o ambiente virtual e o aluno que estava acostumado a ir para a escola e sentar lá na sua carteirinha. Então, a tutoria pegou um por um pela mão e colocou dentro da sala de aula virtual. Isso foi um trabalho bastante desgastante, mas muito gratificante também de fazer, porque a gente conseguiu aí que o aproveitamento e a renovação de matrícula no semestre fossem nos níveis satisfatórios, como já falei. Então, é uma questão de mudança de cultura, né? Muito acelerada, né? E eu acredito que daqui para frente vai ser nesse ritmo aí. Acho que não volta mais, nada será como antes. Graças a Deus. Precisávamos disso, amigo. É um contexto totalmente diferente, né, professor? Veja, eu queria em 30 segundos, 30 segundinhos, planejamento para 2021. Eu costumo dizer planejamento de longo prazo, já que só faltam 3 meses para terminar o ano. Planejamento para 2021. Vocês acham que aumenta, que essa inadimplência muda muita coisa? Ou a gente já aprendeu com a pandemia, já entrou no clima e agora a gente vai deixar esse barco andar no rio? 30 segundinhos. Olha, eu espero que não. E daqui para melhor, vamos torcer que o país consiga melhorar. Aqui, minha Bahia, principalmente a empregabilidade, porque está muito baixa, né? Isso. Mas vamos torcer que isso possa acontecer para que todos nós possamos fazer nosso trabalho com compromisso, com qualidade e fazendo o melhor que a gente pode para que os alunos cada vez aprendam mais e, com isso, o país possa ficar mais competitivo. Agradeço a vocês aí o convite. O tempo passou que eu nem vi, agora só estou ouvindo 30 segundos e isso acaba... Que bom, que bom. Mas tudo bem. Oi. Boa noite a todos. Muito obrigado, professor. Fattori. Eu acho que o brasileiro e o mundo, né? Hoje não dá nem falar que é o Brasil que passa por essa crise, porque essa crise é mundial, né? Mas a vida continua e nós vamos nos adaptando, né? A cada dia a uma realidade. E eu acho que não é uma questão de relaxar com relação a esse problema, mas encontrar alternativas, né? E nós estamos planejando para que um cenário de acomodação. De acomodação até que volte nos níveis que a gente tinha quando não se falava nisso, né? Acho que na necessidade de cada um, todos continuam com necessidade de ter o curso superior, todos continuam com necessidade de formação, né? E a tendência é a gente usar novas ferramentas, novos caminhos e as coisas entrarem nos eixos, né? Vai ter acomodação econômica, vai ter ajuste de preço, vai ter
a gente já sabe como é que vai ser. Tá todo mundo fazendo seu planejamento ali, cortando o custo daqui. A gente só não sabe se a vacina chega em 2021. Mas se ela não chegar, nós vamos aí com cerveja de caipirinha, vamos tocando. Eu queria só fechar um comentário aqui do professor Vianney. Brilhantemente ele disse: a educação que não estiver em sintonia com a sociedade vai se tornar descartável pelas novas gerações. A mudança é de cultura, como ele falou bem. E é isso mesmo, professor. Não é? Nós já temos aí os cursos de curta duração, as mudanças de certificados, tudo isso. Brilhante sua ponderação. Caio, fechando agora 30 segundos. Fala, meu amigo. Bom, eu vou agradecer a todos aí, né, a presença e o convite também, sempre é bacana estar aqui com vocês. Eu acho que a expectativa de 2021 é muito grande para todos, né? Para todo mundo, né? Eu venho também de um ramo novo para mim, alguns sabem aí da gastronomia, estou mexendo com essas partes aí de restaurante. Tá ruim também para abrir uma academia também, eu só vou abrir uma academia, né? Para Caimbu. Tá ruim também a parte da certeza das pessoas, a incerteza de sair de casa ainda, né? Então tudo ainda é muito temeroso, a gente nota que a rua tem gente, mas não quer entrar. Eu acredito que a sala de aula sofra a mesma percepção. Eu tive aqui um contato com um pessoal chamado, a instituição chama FAAP, que me chamou muita atenção. Eles vieram almoçar aqui no restaurante, eu perguntei para eles se a gente volta, né, as aulas agora, dia 7 de outubro, como diz, que pode ser liberado agora aqui em São Paulo, talvez. E ele me colocou uma coisa muito crítica, assim, que me chamou a atenção. 90% do corpo docente é acima de 65 anos. Eles não voltam esse semestre. Então, assim, eles não voltam da aula, não pelos alunos, mas também pelo corpo docente ter uma idade avançada e um grupo de risco maior. Então, a gente fica aí na certeza de um 2021 melhor, que venha essa vacina aí, né, Júlio, quanto antes, se Deus quiser, para que a gente volte à normalidade. Todo mundo vive em paz aí, podendo sair na rua e curtir um pouco, dar suas voltas, suas caminhadas. Tem que eu preciso conhecer seu bar, tem que ir em São Paulo conhecer. E brindar um happy hour. Com certeza, estou esperando. O Fattori já veio aqui com a gente, bater um papo. Espero novamente, né, Fattori? Está me devendo uma visita. Cada vez que eu te vejo, a barba cresce um palmo, estou impressionado. Eu vou pedir pelo iFood o próximo show. Por favor, me inclua nessa, viu? Eu vou, tá? Vamos marcar, professor. Tá todo mundo convidado. Fred, contigo. Eu ia falar isso, professor. A gente sai aqui da Bahia e vai lá conhecer lá, professor. Isso aí. Liberando o horário para não fechar às 22 horas, tá todo mundo convidado, porque o tempo tá curto. Boa, beleza. Bom, pessoal, é chegada a hora de agradecer a todos pela presença, em especial nossos debatedores. Tivemos aqui conversas educacionais de altíssima qualidade, cumprindo com o propósito do evento. Caso a sua pergunta não tenha sido respondida, ou você quiser entrar em contato com o Meeting, propor algum tema, o nosso e-mail é o contato@meetingeducacional.com.br. A gente estava conversando ali no chat, ficaram algumas perguntas em aberto, a gente vai fazer aí uma espécie de um FAQ aí, como foi proposto para a gente poder responder aí as dúvidas de todos. Falando em contato, queríamos convidar a todos os participantes que respondam a nossa pesquisa, que será enviada por e-mail ainda hoje, e como nós falamos, nós também vamos enviar um material especial da QH com as propostas de seguro educacional para que as instituições possam levar soluções, né, de acordo com a nossa premissa. Agradecemos também mais uma vez os nossos patrocinadores, Brandil, Grupo Cobra Fix, Fundacred, QH Seguros Educacionais, Qualinfo Tecnologia para Educação e SafeTech, parceira premier do Google for Education. A próxima edição do Meeting será já na semana que vem, por conta do feriado do dia 12, no dia 5 de outubro. Vamos falar sobre os impactos do Enem em março no planejamento de 2021, com a participação de profissionais muito relevantes no mercado. Fiquem ligados. Antes de fechar, eu vou quebrar aqui o protocolo, o pessoal vai me matar porque a gente combinou não fazer isso, mas eu queria mandar um abraço, a gente chegou a citar aí, então não fui o único. Queria mandar um abraço entre todos os participantes, aí para o professor Vianney. Foi uma das primeiras palestras que eu assisti no meu início no mercado educacional, e para mim é uma honra tê-lo aí participando com a gente. O pessoal falou sobre ideias para os próximos, acho que está pipocando aí a gente lhe convidar para o Meeting, professor, muito obrigado. Siga o Meeting Educacional de Marketing e Finanças nas redes sociais, no LinkedIn, no Instagram e no Facebook, e fique por dentro das novidades que virão. Lembrando que essa conversa será disponibilizada no nosso canal do YouTube. Aproveita e se inscreve lá. Grande abraço a todos e até a próxima. Muito bom. Muito obrigado.